Olá, boa noite a todos, aqui é Maicon. Vou fazer então alguns comentários sobre a finalização de nosso Android antropomórfico. Então assim, o nosso robô então está finalizado dentro das capacidades dele, dentro da configuração possível, dentro de um preço acessível. Então, como consta nos outros vídeos desse canal, ele funcionando, todas as movimentações. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre como ele foi feito, os materiais utilizados. Então, assim, é tudo feito com materiais reciclados, componente, claro, obviamente que os motores a gente acabou comprando no Mercado Livre e tal, mas coisas que tu acha em qualquer lugar, tá? Então a estrutura dele ficou basicamente duas pernas, tá? E essa caixinha que seria o tronco dele. Dentro da caixinha, então, como vocês podem ver, eu tenho um Arduino Uno, aquele normal, tá? E eu tenho uma plaquinha, não sei se vai dar para ver o modelinho dela bem certo aqui, mas enfim, é uma plaquinha controladora dos servos, tá? Existem vários modelos. A grosso modo vai mudar a biblioteca, se muito, né? Enfim, então basicamente é isso aí. Cada membro tem um motorzinho, como consta aqui. Cada membro tem um motorzinho que faz a sua articulação. E cada motor sai um fio até essa plaquinha. E aqui dentro desse emaranhado de fios está as conexões, tá? Então podem ver que o Arduino trata basicamente como fosse apenas duas portas. Enfim, ele trabalha como duas portas lógicas do Arduino e outras duas da comunicação, tá? Mas enfim, bem simplesinhos. Eu poderia colocar mais placas. Se não me engano, essa plaquinha suporta 16 servomotores. Se não me engano, mas acho que é isso mesmo. Então eu poderia colocar várias placas e cada placa com 16. Então fazer muitos servomotores funcionar ao mesmo tempo. Lembrando de usar uma alimentação extra para a plaquinha, tá? Que o Arduino não consegue suprir alimentação sozinho, tá? Beleza. Então, como eu comentei, cada membro é um servomotor, tá? Então, através dos comandos de grau e de posição, a gente consegue posicionar fazer o movimento. No primeiro modelo que fizemos, a gente usou motores e pequenas varetas para movimentar as articulações, mas não funcionou tão bem. Então, por fim, essa segunda versão aqui ficou bem mais legal, que o próprio servomotor ele se tornou parte da articulação. Vou aproximar um pouquinho aqui. Pode ver então que o próprio servo ele faz parte do mecanismo, tá? Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Olha só. Então, como isso foi possível? Eu abri o servomotor, todos eles, eu tirei essa tampinha traseira aqui, tá? E medi mais ou menos que ia ficar no centro, paralelo com esse, tá? Fiz um furinho nessa tampinha e coloquei um percevejo por dentro com cola, né? Então ele ficou apenas um pininho para fora. Depois eu tirei o excesso dele. Então ele ficou um pininho, uma base de apoio. Então, para confeccionar a chapinha, eu fiz a furação, que é só um pino de apoio, né? E daqui do outro lado ele está preso, tá? Como vocês podem ver, com dois parafusos nessa pecinha que o próprio Arduino, o próprio servomotor vem de fábrica com várias opções. Eu usei uma delas, olha só, dois parafusos. Existem servomotores de vários tipos, tá? Eu peguei os mais pequenos, porém esse servomotor ele tem engrenagens de metal. Ele tem, não sei agora te especificar bem certinho o modelo dele de cabeça, mas é aquele mais baratinho, só que as engrenagens são de metais. O restante também, olha só, são todos materiais reciclados. Isso aqui são tubos de plástico de bobinas de papel, tá? De papelaria tem, enfim. Eu reciclei lá do lixo eletrônico. Fiz uma cola com araldite, tá? Posicionei ele bem e no final fiz um acabamento com araldite. Ficou horrível, sim, mas
é garantido. Esse aqui não quebra nem a pau, tá? Então vamos olhar aqui. Então cada articulaçãozinha com seu motor, uma estrutura para fazer, vamos supor, a parte óssea, vamos simulando, né? E no pé também, tá? Então a parte frontal dos dedos, articulação, e ao mesmo tempo ele tem então essa inclinação para cima, ele tem pro lado, olha só, e tem a pontinha do pé também em movimento. Essa pontinha do pé é extremamente importante para fazer o robô se mover, tá? Sem ele é que nem a gente sem um pé, não tem como. Não é só um ponto de equilíbrio, ali ele faz todo um papel do balancear a carga do corpo, tá? Daí na sola do pé coloquei uma pequena borrachinha para dar um pouco mais de aderência, tá? Porque senão ele ficava uma coisa muito seca. O pé foi a única parte assim que eu acabei tendo que fabricar a estrutura em isopor, tá? Então essa parte escura aqui é um isopor cortado e que eu revesti com jornal para ficar rígido, né? Claro, depois no finalzinho eu dei um grau aqui, pintei ele de preto e tal, e fiz exatamente para o servo encaixar dentro. Depois escolhi o servo e ficou jóia, tá? Então ele ficou muito firme. O que até uma sugestão para futuras partes robóticas para vocês é usar o isopor com cola e jornal. Fica leve e super resistente. Pode parafusar, colar, que ele não vai ceder. A estrutura superior também fiz com isopor, tá? Ele é bem leve. E revesti com o jornal e dei uma pintadinha por cima, tá? A parte de baixo aqui, acabei tendo que fazer um reforço em última hora aqui. Por ironia do destino, esse motor ele resolveu parar de funcionar na véspera da apresentação e como ele estava colado, fiz um arrombo para conseguir tirar ele de dentro, tá? Então eu tive que trocar o motor e é isso daí. Os motores, esses motores baratos aqui, menorzinhos, os de 9 gramas, tem aquela versão que é mais barata que é de engrenagem de plástico, que eles são mais delicadinhos, tá? Porém ele tem uma vantagem. A gente perdeu muitas horas, muitos minutos aí quebrando a cabeça com movimentos involuntários desses motores, tá? Mas isso não acontecia nos motores de engrenagem de plástico. Muito estranho. Quem vai prototipar isso aí vai uma hora se deparar com isso. Ele simplesmente começava a vibrar o membro assim, sem estar você mandando carga, ele começava a trepidar, como fosse isso aqui, muito louco. Então não tinha como fazer o membro parar. E o mais interessante que era de vez em quando, não era sempre. Então, de como você ia posicionar o motor, fazer ele posicionar, se ele ficava oscilando. Moral de história, como era só esse motor de engrenagens e todos os motores sofriam isso, a gente chegou à conclusão, com a ajuda do nosso professor lá na faculdade, que pegou o caso para estudar, que era uma fuga de indução, enfim. O que acontecia? Se o motor podia estar paradinho, se você colocava o dedo na ponta do parafuso, aqui, você podia simular ele, né? Você colocava o dedo, ele já começava a trepidar. Então, existia uma fuga de magnetismo, uma indução, não sabemos exatamente a causa, mas provocava. Então, como esses dois motores, por exemplo, aqui embaixo, eles estavam ligados por uma chapa de alumínio, de metal, eixo a eixo, um interferia no outro. Tá? Daí vamos supor, o de cima estava movimentando, o de baixo começava a oscilar devido a essa fuga de impedância, enfim. Tá? Solução disso foi isolar, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, o furo de cima que está vago é o furo que tem o eixo. Então, eu simplesmente fiz um furo novo pro lado, né? E prendi no plástico. Então, isolei os motores um do outro. Ó, eles não estão mais tendo um contato com o outro, beleza? Então, resolvi a parada de uma forma muito simples, só fazendo um furo novo e botando um parafuso novo, tá? Bem simples mesmo. Como eu disse, então, um robozinho todo artesanal, todo feito com materiais reciclados, materiais que muitas vezes a gente tem em casa ou qualquer empresa joga no lixo, tá? Com exceção dos componentes eletrônicos que eu tive que adquirir. No mais, é só uma questão de programação, tá? O código eu vou colocar junto, eu vou adicionar no vídeo aí embaixo, tá?
porque foram 1 ano e meio trabalhando em cima desse robô. E não vai adiantar em nada eu ganhar esse conhecimento, aprender fazendo isso daqui, se eu não compartilhar com os demais, tá? Inclusive, isso é uma sugestão do meu professor de faculdade, Fábio Renner Mingori, um grande profissional, tá bom? Então, só mais uns detalhezinhos. O vídeo do funcionamento dele está nos outros vídeos, tá bom? Esse é um vídeo só pra gente mostrar como ele foi feito, os componentes e tudo mais. Para mim fazer os testes dele, só lembrando, eu tinha uma estrutura, fiz com canos de PVC, até talvez nos vídeos vocês vão ver, ele fica sustentado por vai ter uma cordinha aqui por trás agora, olha só. Ele ficava então sustentado por isso daqui, para mim poder fazer simulações dele caminhando. Então, bem simples mesmo, tá? Nesse código meu então, foram todos os acertos que eu fiz, motor a motor. Talvez se vocês fizerem o mesmo robô em casa, devido ao posicionamento da posição do servo, ele não vai funcionar da mesma forma, tá? Mas enfim, é só uma questão de posicionar o grau dele bem certinho lá e depois vai embora, tá? Porque mesmo vamos supor, desse motor para esse motor, mesmo eu fazendo a mesma configuração, o ponto inicial dele era diferente do outro. Então, cada motor tem um ponto específico, tá bom? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí que eu vou poder, dentro das minhas possibilidades, vou ajudar, tá bom? Grande abraço a todos.